Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Francis, aí para quem não me conhece, e eu opero conceitos institucionais baseados em Fibonacci e Wyckoff. No vídeo de hoje, como você pode ver aí pelo título, nós vamos falar um pouco a respeito do trade que eu fiz hoje no ouro, e vou aproveitar a explicação desse trade para mostrar para vocês algumas coisas, alguns detalhes, né, que você sempre tem que estar prestando atenção, né? São coisas que você vai fazendo automaticamente, né, que vai te ajudar aí a escolher as melhores trades para você fazer aí no Forex, tá? Para quem está caindo de paraquedas aí, já aproveita e se inscreve aí no canal. Se você é novo aqui, né? Aproveita também, ó, me segue no Instagram, tá? Me segue lá no Instagram também aqui, porque muitas das coisas que eu passo durante o dia eu coloco nos meus stories, tá? Então, esse cara aqui foi o trade de hoje. Eu dei uma breve explicação e uma breve explicação aqui. Tá? Então aqui tem a imagem do trade, ó, bonitinha a imagem do trade aqui, ó, me rendeu US$ 151, tá? E tem uma pequena explicação. E eu posto muita coisa nos stories, então vale a pena você me seguir lá no Instagram. E também, né, entrando aqui no grupo, no Linktree aqui, ó, tem o link pro grupo, tá, ó, pra comunidade. Lá na comunidade sempre estou tirando dúvidas, estou postando imagens em tempo real para os alunos poderem estar vendo as melhores oportunidades, né? No, tanto no ouro aqui, como também no mini índice, no mini dólar, tá, gente? Então vale a pena vocês fazerem isso lá. Deixa eu minimizar aqui, então, minha cara. E vamos falar, então, do ouro hoje. Tá vendo que tá bem cruzão aqui, né? O ouro, né? Então, olha só. Então, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Então, o que que a gente tem que entender? A gente sabe que o mercado ele é baseado em liquidez, certo? Então, se você já aprendeu o básico de conceitos institucionais assistindo os meus vídeos aqui, você sempre vai ver eu falar que o mercado vai atrás de liquidez. E liquidez é topo duplo, fundo duplo, né? Linhas de tendência, padrões de candles. Então são tudo isso, né? São o que a gente chama de liquidez. Muitas e muitas vezes você vai ver o mercado induzindo as pessoas a comprar para depois ele liquidar isso, né? Por exemplo, aqui no ouro a gente está vendo uma tentativa de a confirmação deste pivô de alta aqui. O mercado estabeleceu este fundo mais alto, tá? E ele está tentando levar o preço para cima. A gente tem regiões de liquidez que não foram capturadas ainda. Então, por exemplo, o mercado, né, que dia que foi? No dia 23, o mercado capturou a liquidez deste topo e reverteu. Então, veio testar essa zona aqui de demanda nesse order block aqui, certo? E hoje estourou para cima. Mas a gente tem zonas de liquidez aqui, ó, tá vendo esse topo duplo aqui, ó, que é do dia 13, que ele ainda não foi consumido. E a gente tem também uma zona de oferta de notícia que não foi usada, e a gente tem esse topo do dia 11 também que não foi capturado. E daí a gente tem outras regiões aqui, né? Umas POC semanais bem mais lá para cima, ok? Beleza. Uma vez identificadas essas coisas, eu começo a analisar o que, que o mercado fez no tempo gráfico maior, né? Ó, eu também tenho aqui o último fundo que o mercado me deixou, tá vendo? Ó, 1614.
e o teste de mitigação aqui, que originou essa porrada aqui para cima. Então eu sei que tem interesse comprador novamente nessa região ou na captura deste fundo aqui. Então, esse fundo aqui ele é importante, capturou ele, fez um sweep, as chances do mercado ir embora. O que o varejo ele procura normalmente? Então, o varejo ele vai estar colocando a Fibonacci aqui, certo? Tentou comprar aqui no rompimento deste candle de 1 hora, foi estopado, tá? E se comprou no rompimento desse candle aqui de 1 hora, provavelmente também vai ser estopado, né, se ele continuar posicionado aqui. A gente chama isso aqui, essas regiões de Fibonacci, 38,2, o pullback saudável de 50%, tá vendo que foi o primeiro fundo que o mercado fez usando esse bloco de ordens aqui, né? Mas ele não deu continuidade, porque ele acumulou aqui e veio buscar exatamente, eu já vou explicar, os 50% aqui dessa região. Ele tá fechando todos os contratos que tem neste candle aqui, e isso gera uma zona, uma demanda maior, né? E a galera entende que isso aqui tá barato, então tá uma zona de oferta. E então o mercado desce novamente, tá? Este segundo fundo aqui, ele também não é tão forte, porém ele pode ser usado, né? Porque pode ser a confirmação para tentar reverter o preço. Mas a gente tem que analisar sempre o DXY, né? Eu sempre falo isso. Se você não analisa o DXY, você é um trade manco, porque você precisa saber a força do dólar perante as outras moedas para você ter uma noção se você pode ou não arriscar uma trade, né, com as regiões importantes do DXY. Beleza. Então eu tenho essa fibra traçada aqui também. Que mais que eu tenho aqui no ouro, certo? Então eu tenho toda essa perna de semanal aqui, ó, que eu posso traçar uma Fibonacci também aqui. E eu vou ver que nessa retração o mercado agora está chegando nos 50%. Ó. Mas vendas a gente só vai buscar mesmo aqui, ó, quando o mercado vir para essa região. Consumir tudo isso aqui, pegar essa POC aqui, ó, e descer de novo, né? A ideia, tá vendo aqui, ó, a região de 38,2, que é uma região de liquidez, o mercado está criando liquidez aqui, ó. Tá vendo? Ó? Topo mais baixo, né? Ó. Então a gente tem liquidez aqui, ó, a ser capturada. Tá? Eu não considero fortes esses topos aqui, não, ok? O que mais que a gente teve aqui, ó? Se a gente já vai diminuir também, certo? Mas ó, a gente tem aqui, ó, um canal, né? O varejo gosta muito disso. Eu uso bastante também, né? Ó, canalzinho aqui de baixa. Mas, se a gente pegar um padrão aqui, ó, uma flâmula, né? Uma bandeirinha aqui bonitinha. Então, o que, que acontece? A galera vai vir buscar compra aqui no teste da linha, né? Que pode coincidir nesse flip aqui, certo? Ó. Por que, Francis, nesse flip? Bem, acompanhe comigo o raciocínio. Aqui é uma zona institucional. O mercado fez um teste aqui e descarregou contratos. Para quê? Para vir aqui. Aí o que mais que eu tenho? Eu tenho um rompimento disso aqui. Isso aqui era para ter segurado o preço. Tá vendo essa região aqui? Ó, o mercado usando essa região para criar demanda aqui. Tá criando liquidez aqui nessa região. Certo? Então o meu range aqui ó, de 15 minutos tá aqui, ó. Beleza? Ó, então a POC dele tá aqui. Vou buscar por compras nessa região. Zona de 50% aqui é um ponto neutro, né? Então eu não sei o que, que o mercado vai fazer. Então eu tenho aqui nessa zona de 50% aqui um flip. O que é o flip? É uma zona de oferta ou demanda que deveria ter sido respeitado e não foi. Então, quando ele passa por ela e volta, ele começa então a usar essa região
para, no caso aqui específico, criar demanda e tentar dar continuidade ao movimento de baixa, tá? E a gente tem, né, a zona de desconto, que é a POC, é a região de 75% de Fibonacci, ok? Muito pouco utilizado aí pela galera que usa análise técnica, né, e price action, beleza? Que mais, Francis, que você tem aí para me falar? Bem, uma vez que o mercado fez esse sweep de topo aqui, capturou a liquidez, ele vem aqui para baixo. Eu tenho aqui uma zona de interesse compradora. Então vamos marcar o nosso order block aqui, certo? E vocês vão ver a mágica acontecendo. Então, tudo isso são coisas que você tem que analisar até você chegar na parte que você vai abrir a ordem, certo? Se você não estiver entendendo aí, deixa nos comentários aqui as suas dúvidas. Daí a gente vai fazendo vídeos, né, para você poder entender o básico do conceito institucional. Beleza, então eu tenho aqui essa região aqui, que é uma região entre o 50 e o 61.8, uma região bem interessante. Veja que o fundo de Nova York está na nossa POC aqui, então eu sei que se o mercado vir nessa região é compra na certa, né? Então, beleza. Agora, vamos diminuir o tempo gráfico. Para quê? Porque a gente precisa saber, né, outros detalhes, que eu só tracei retração de Fibonacci aqui. Mas antes de tudo isso acontecer, o que a gente tinha que analisar aqui? Então o mercado capturou ali a liquidez, fez o sweep e então ele começou a descer, certo? Uma vez que ele começou a descer, eu tenho que saber até onde que vai isso, até onde que vai esse pullback. Eu não sei. Então eu vou espelhar esse movimento para baixo, certo? E aqui vai outra dica para vocês sobre o conceito de espelhamento de Fibonacci, tá? Quando a gente tem um movimento acentuado de reversão de tendência, correto? E um pullback, normalmente, quando o mercado bate o primeiro alvo de Fibonacci, que é o 61.8, ele vai procurar reverter rapidamente a estrutura para dar continuidade ao movimento altista, como é esse exemplo aqui, tá? Então ele vai tentar fazer isso. Então tinha essa noção. Outra coisa que me interessou bastante nessa trade, a zona de H1 aqui, né? Bem colocada, bem intencionalmente preparada pelas instituições, né? Entre os 50 e o 61.8. Por isso que eu digo que esse fundo aqui não é tão forte, tá bom? Outra coisa que me ajudou a tomar uma decisão nessa trade de alta, né? DXY estava caindo. Depois você pode olhar lá, DXY estava caindo forte, buscando 111, que era uma zona de liquidez para ele tentar subir de novo. Então isso ocasionou o mercado andar rápido aqui no ouro, uma característica que ele tem bastante, certo? Então chegando nessa região aqui, quais foram os meus trades? Agora vamos diminuir para o tempo gráfico que o Francis gosta, que é um minuto, né? Vamos lá. Vamos diminuir aqui e daí a gente vai conversar a respeito da trade. Beleza. Aí aqui ó, vai entrar outras dicas para vocês. Então a gente sabe que não é padrão, mas é estatística, né? Normalmente o que Londres faz, Nova York tende a reverter. Não é um padrão, mas você pode fazer seus backtests e você vai ver que isso acontece muitas vezes. Então, se você não conseguiu pegar o movimento de Londres, você pode pegar o movimento de Nova York, ok? Então, normalmente, se você acorda meio atrasado, não consegue pegar o movimento das 6 em diante, né? Você já então pode ir se preparando para pegar a reversão do preço, né? Em Nova York. Porque normalmente em Nova York o mercado já vai bater a DR do dia, né?
que é normalmente a média de pips que o mercado anda, ele já procura uma reversão. Né? A captura de liquidez de topos importantes, como aconteceu no dia 23, ele procura reversão. São coisas que você tem que anotar no seu checklist para você saber. E o que Londres normalmente faz? Captura da região da Ásia, certo? Então a Ásia é uma zona de acumulação, Londres é uma zona de distribuição e Nova York é uma zona de redistribuição de preço. Tá? Eu ainda vou fazer um vídeo falando a respeito dos ciclos do mercado, mas basicamente é isso. Você tem a zona de acumulação, que é formada pela zona da Ásia, né? Quando entra a seção da Ásia, a gente vê o mercado travado, né? Acumulando. Depois a gente tem a seção de Londres. Ele captura essa liquidez, que seria topo ou fundo, e então ele vai embora para a direção. E Nova York volta na direção contrária, fazendo a redistribuição de preço, para então a instituição poder se posicionar melhor. Beleza, então o que a gente tem? Abertura da Ásia aqui às 10 horas, certo? A gente tem uma atuação institucional já nessa região. Então eu tenho uma tendência de baixa aqui, ó, fluxo de baixa, né? Topo, vamos desenhar aqui para você entender, ó. Topo, fundo, topo, fundo. Em nenhum momento se perde a estrutura de baixa, tá vendo? Em nenhum momento se perde a estrutura de baixa. Então é só analisar os ranges aí que você consegue identificar isso. Uma vez que eu tenho aqui, ó, no range da Ásia, a entrada institucional, certo? Opa, ó, no 61.8, essa zona de acumulação aqui, que deu essa entrada institucional aqui, ó, tá vendo? Isso me gera um ponto de interesse novamente para os institucionais. Então, o que que Londres ele faz? Olha só, lembra que eu falei a respeito dos padrões? O que que eu tenho aqui? Eu não tenho um fundo duplo? Legal, né? Então, se eu tenho um fundo duplo aqui, eu sei que isso aqui é liquidez para o mercado, tá? E então, o que que o mercado ele faz? Ele induz a compra novamente aqui em Londres para vir buscar vender mais caro, certo? Então, qual foi a minha primeira entrada aqui em Londres? Minha primeira entrada ela aconteceu tarde, né? Porque eu estava dormindo e não peguei a abertura aqui. Mas a gente pode ver, e eu fiz esse estudo, que ó, se você colocar a última perna aqui, ó, você vai ver que o mercado praticamente bateu o terceiro alvo do Fibonacci, certo? Aí o que, que você tem? Você tem o mercado usando esse range aqui, ó, e a zona de 75% como indução de preço. Uma vez que ele consumiu este fundo, ocasionando então aqui uma quebra de estrutura, ó, então a gente tem aqui a quebra de estrutura, eu tenho uma região que deveria ter gerado uma demanda para continuar o movimento de alta, não fez. Gerou uma região de oferta. Por quê, Francis? Porque ele flipou aqui, ó, rompeu e o mercado voltou a testar essa região, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Era para ser a região de demanda, o mercado rompeu. Entrou volume e entrou instituição aqui agredindo o mercado. Beleza? Beleza. Então qual que é o meu próximo range? Então eu tenho o meu topo e eu tenho o meu fundo. Tá aí o meu próximo range de 1 minuto. O mercado então ele vai reverter de volta aqui. E eu sei que a minha entrada está aqui, próximo. Mas quanto? Eu não tenho certeza. Então eu traço um pullback de Fibonacci de novo. Então eu sei que essa indução de preço vai até aqui. Poderia operar comprado aqui? Poderia, sem problema nenhum. Mas não preferi não passar nervoso, né? Porque a gente sabe que a tendência aqui era de baixa, né? Fluxo totalmente aqui vendedor. Espero então o mercado voltar na região de 75% e então eu vejo novamente, ó,
tive minha primeira confirmação, minha segunda confirmação aqui acontecendo. Como assim, França? Bateu na POC, entrou venda. Beleza, então tem gente defendendo aqui a região, certo? Então o que eu vou analisar agora? Eu vou analisar aí as próximas coisas. O que o mercado faz? Muda a característica aqui, tá vendo? Último candle de alta, fake out aqui, entrou venda, tá vendo? Ó? Entrou venda aqui e entrou venda aqui de volta. O mercado entrou venda aqui, ó, trouxe o mercado e induziu aqui. Aí aqui foi a minha entrada. Por quê? Ele fez a mesma coisa que ele fez na abertura de Londres. Olha lá, ó. 75% sendo usado para induzir a compra, sendo que o fluxo é vendedor. E se eu traçar outra retração de Fibonacci para cá, eu vou ter um pullback saudável de 50%. Que mais que eu tenho aqui? Bem, eu tenho aqui uma zona de oferta, né? Ó, uma zoninha de oferta. Beleza? Então a minha entrada, minha primeira entrada de venda foi exatamente nessa entrada aqui. O meu stop estava um pouco acima disso aqui, quase estopado. E então eu espelhei o que? Eu espelhei todo este movimento para baixo. E meu take estava aqui. Parcial no segundo alvo. E quem é mais antigo aqui no canal sabe que normalmente o mercado tenta reverter no segundo alvo. Parcial aqui. E o mercado derrubou aqui. Então já estava próximo daquela zona lá de H1 que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. E esse primeiro trade me deu um risco retorno de 16 para 1 aí. Beleza? Feito esse trade, comecei a perceber que o DXY não tava assim legal, né? E então eu comecei a procurar por compras no ouro, visto que o mercado estava numa região de alvo de Fibonacci, mais um order block de H1. Aí o que aconteceu? Bem, nesse exato momento, olha só, o mercado faz o quê? Dentro da zona de H1, o mercado muda a característica, certo? O mercado faz o que depois? Quebra a estrutura interna. O que mais que o mercado faz? Seu primeiro boss de 1 minuto. Quebra de estrutura. Beleza, até onde que vai isso? Agora, como eu vou operar contra a tendência majoritária, que a gente sabe que o ouro está numa tendência de baixa, então eu preciso de confirmações, certo? Então, para mim poder pegar uma trade contra a tendência, eu preciso de muitas confirmações. E normalmente o que você vai fazer? Vamos espelhar toda essa perna de baixa para cima, né? Que foi o último movimento que o mercado fez. Poderia ter já entrado no reteste aqui, quando o mercado quebrou a estrutura. O que você vai fazer? Traça a Fibonacci, que o mercado vai te dar a entrada na POC. Não fique com medo, né? Mudou a característica, quebrou a estrutura interna e quebrou a estrutura de 1 minuto, saiba que vai ter muita gente do varejo vendendo no toque da média móvel de 9 aqui. Então a média móvel de 9 vai estar atuando na região e daí então vai entrar a venda. Tá vendo aqui? O mercado ele deu a venda até por padrão de candle aqui, ó. Tá vendo? Ó, padrão de candle aqui. Também tinha uma região de flip aqui, ó. Tá? Essa regiãozinha aqui, ó, de flip. O mercado usa ela para criar demanda. Tá? Usou ela para criar demanda. Por quê? Região institucional buscou, testou, entrou aqui. Por que não entra aqui? Porque eu preciso da confirmação. Entrou aqui, beleza? Dá para operar isso? Dá. Você teria feito um trade excelente aqui. Passou um pouquinho de calor no começo, lógico, né? Que está contra a tendência, mas teria feito um trade lindo aqui, ó, de 8 para 1, beleza?
Mas não foi esse o trade que eu fiz. Beleza, o mercado bateu aqui essa região e eu vi que entrou um certo movimento aqui institucional. Opa, aí eu comecei a ficar interessado na compra. Até porque, se a gente vê aqui, ó, desde a abertura até aqui, o mercado bateu 50%. E daí aqui, ó, se você for ver, você opera até a venda aqui da região. Isso aqui a gente está em Londres ainda, ó, 9 horas da manhã. A mesma coisa acontecendo. Se eu quisesse operar a favor do fluxo aqui, ó, a minha mudança de característica acontecendo aqui. E é bom vocês prestarem atenção nisso, para vocês pegarem esses padrões, para que quando vocês forem operar, vocês seguirem esses mesmos passos, ó. Mudança de característica, quebra de estrutura interna acontecendo, e eu só preciso do movimento de indução. O mercado usou o range de 1 minuto aqui, ó, que era esse o range de 1 minuto aqui, ó, certo? Vou colocar como FIBO, tá? Mas você pode vir fazendo a leitura da estrutura aqui, ó. Beleza? Range de 1 minuto. Usou ele para induzir a compra. Até quanto que foi essa compra que o mercado deixou acontecer? Aí, ó, 75%. Não é mágica, gente, é matemática. Tá? E você poderia ter feito essa venda aqui tranquilamente, que teria sido a favor do fluxo. E qual seria o teu alvo? Bem, o teu alvo é o movimento de indução para baixo, tá? E ó, teria batido aqui seu segundo alvo de Fibonacci, ok? Beleza? Beleza. Mas não foi esse o trade que eu fiz. Eu tava olhando tudo isso, né? Então o que aconteceu? Sei que o mercado ele reverte no segundo alvo de Fibo normalmente. E como eu tinha uma região institucional aqui, que era o Order Block de H1, e o mercado bateu o terceiro alvo aqui, eu entendi que isso aqui, por ter pouco volume de venda, era um teste que ele queria fazer novamente aqui, para saber se tinha realmente interesse em levar o mercado para cima. E o que ajudou demais isso foi o DXY derretendo, certo? Então, novamente aqui, eu só esperei daí o que? A mudança de característica acontecendo. E daí, eu não esperei o mercado voltar. Ele fez o que aqui, ó, mudou a característica, ele deixou esse fundo, tracei a FIBA aqui, o mercado respeitou os 50% e eu entrei no teste aqui de volta. E tá lá no Instagram para você ver, beleza? Meu stop era um stop técnicozinho aqui, ó, abaixo desse candle, beleza? E qual era o meu alvo? Meu alvo era um alvo abusado. Eu até comentei lá que era a região de oferta de Londres, né? Então a gente tinha aqui, ó, a região de oferta de Londres que iria bater justamente, né? Tá aí. A região de oferta que ia bater justamente com ó, aqui, ó. Esse aqui foi a minha parcial, que era bem próximo da POC aqui, ó, que tinha na região de Londres, né? Mas DXY estava caindo tão forte que o que, que eu fiz? Eu fiz a parcial aqui na primeira, no primeiro alvo, e depois eu vim fazendo trade em stop, né? Rompeu, trade stop para cá. Rompeu. Quando o mercado bateu aqui o terceiro alvo e fez esse último fundo, ele me tirou aqui, mais ou menos, né? Nesse candle aqui ele já me tirou, né? Ele bateu aqui também e fez o topo do dia, né? Até tenho que anotar. E daí o mercado então finalizou a minha trade de compra com 29 para 30, 29 para 1 aí. Veja então que basicamente, né? Se você prestou bastante atenção nas coisas que eu falei aqui,
você pegou muita coisa, né? A respeito dos conceitos institucionais, tá? E agora, o que acontece, Francis? E agora? O que a gente vai continuar? O movimento de alta, o movimento de baixa? Bem, se a gente pegar aqui a mesma coisa e fizer o estudo, a gente vai ver o que? O mercado mudou a característica aqui, certo? Quebrou a estrutura interna aqui, certo? Quebrou a estrutura do M1 aqui, certo? Certo. Quebrou a estrutura, então espelha o movimento. Esse é o movimento mais macro da coisa, ó. Beleza? E novamente você vai ter, ó, um ponto de reversão no 1650 aqui. E olha só que interessante, ó, que o que você tem no 1650? Um bloquinho de ordens de HDM1 aqui, ó, que deu essa porradinha aqui para cima. Que mais que eu poderia traçar outra Fibonacci? Poderia traçar essa Fibonacci aqui, ó, dessa indução aqui também. Uma Fibonacci mais curtinha, né? E a gente vê que o mercado, deixa eu mudar a cor aqui, aí, que o mercado já praticamente bateu os alvos dela, né? Ó, bateu o primeiro alvo, acumulou, induziu, vendeu. Ó, no range, né? Ó, 61, 50%. Mudou a característica, induziu, entrou, vendeu. Pá! Sem erro, sem medo de ser feliz. Veio aqui o teu terceiro alvo praticamente, buscou a reversão, não aconteceu, ó, em nenhum momento mudou a estrutura. Qual que é o meu topo? Voltou aonde? 75%. Opa, então agora eu tenho outra região de oferta. Então a minha região de oferta é essa aqui agora. Por quê? Tá vendo a ação institucional que teve aqui? É, meu amigo, isso aí. Então o que você vai fazer agora? Agora você vai cuidar, né, que o mercado tá aqui com este fundo e tem este topo. E a gente tem uma outra zona de oferta aqui também. Aqui, ó. Beleza? E agora eu traço uma retração. Porque a Ásia vai tentar subir esse negócio, né? E ó, 61,8, 75% e a mitigação do extremo aqui desse range. E daí a chance dos compradores está aqui na região do 1650, mais ou menos, para tentar levar o preço lá para cima de volta. Isso é claro se o DXY deixar também, né? Vamos ver como que o DXY vai atuar aí também no próximo candle de amanhã. Então tá aí, ó. Esse é o estudo praticamente que a gente faz todo santo dia para operar. Quer mais dicas? Já falei, né? Entra lá então no grupo, através do link ali na bio do Instagram. Entra lá e eu posto as atualizações todos os dias, beleza? Ficou com dúvida? Postem nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.